E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Delmondes. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, pra gente poder falar sobre assuntos relacionados a machezas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho, tá difícil ser macho. E mais uma vez, a gente tem uma convidada especialíssima pra falar com a gente aqui. A Alice é terapeuta tântrica, é influencer, aceitou falar com a gente, faz um conteúdo muito legal na internet. Então, antes de tudo, Alice, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui falando com a gente. E antes de tudo, fala um oi pra nossa audiência. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alice, trabalho com terapia tântrica, massagem tântrica e eu amo poder falar aqui na internet também sobre esse tema. Estou muito feliz e grata por esse convite. Sensacional, Alice. Muito obrigado de verdade por aceitar, viu? E, Reginaldo, me conta, como é que tá sendo ser macho essa semana, rapaz? Cara, foi uma semana... Tem sido esquisito. Esse ano é esquisito, né? Tá sendo esquisito ser macho. Foi uma semana orgulhosa pra ser latino, né? Opa! A latinidade aí pulsou no mundo todo. Sim. Milhões de televisores aprendendo o continente americano de uma forma didática, né? A Shakira tinha feito isso já numa Copa aí um tempo atrás, né? E agora, mais uma vez, aconteceu aí. Então foi uma semana legal pra ser latino, mas foi uma semana triste pra ser homem, porque, assim, eu não quero pesar, né? Já, mas não quero também que o... Porque aqui, assim também, Alice, aqui, como tá sendo a semana? Semana sim ou não é o muro das lamentações. Eu tô chorando aqui a classe média sofrice, tô falando dos problemas que não é problema de ninguém, é umas bosta, tô chorando, né? Mas quando eu não tô falando isso, quando eu não tô chorando da minha vida aqui particular, eu tô criticando alguma notícia de macho fazendo merda também. Então, assim, aí acaba sendo um momento pesado, até não era pra ser no começo, era um momento legal, era um momento de situação, né? Agora essa semana aí, a gente tava conversando de entrar, a notícia da semana, a escrotice proveniente de macho essa semana foi o rapaz de 20 anos de idade que pediu a moça em namoro e a moça não conhecia ele e ele deu facadas nela por ela não querer namorar com quem você não conhece. Meu Deus. O que é o basal. E o Léo falou pra ele, não havia um flerte, não era amiga, né? Não era. Então, assim, eu sempre lembro, se tá ruim pra mim ser macho essa semana, imagina pra mulher. Porque é dolorido, viu, Leonardo? Imagina. Não, cara, eu fico muito pensando nessas coisas, né? Eu acho que até conecta um pouco com o assunto que a gente quer falar aqui, né, Alice? Porque uma das coisas que a gente fala muito no podcast de maneira geral é sobre essa necessidade que o homem em geral tem de performar, sabe assim? Então tudo é uma performance. Que eu quero ser o mais macho. Porque eu quero beber mais, eu quero comer mais carne, eu quero não sei mais o que e tal. E sempre tem essa necessidade. E aí quando você ou sofre uma rejeição, ou não performa da maneira, ou não é reconhecido, né, pela performance da maneira como você gostaria de ser reconhecido, você vai lá e faz merda, cara. Você imagina, o cara, ele não flertar com a pessoa, ele não ter intimidade nenhuma com a pessoa, e ele surtar porque tomou um não, cara, de uma pessoa que ele nem conversava, brother, tipo, e facada. Sim, é absurdo. É absurdo. Eu penso assim, o quanto essa pessoa se evita, o quanto ela não olha pra dentro, o quanto ela não se questiona sobre nada, o quanto ele projeta aquilo no outro, na sociedade, em tudo, mas não tem a coragem de olhar pra dentro de si, sabe? Caraca, nossa, totalmente. Inclusive, eu acho que a grande maioria dos homens em Isso é geral. verdade. Isso é Assim, verdade. de uma maneira meio louca, assim, não sei se beira uma doideira, tipo lá, sei lá, o cara que é fã e atira no John Lennon lá, não sei, porque Sim. é uma coisa... Tipo um fanatismo ali, uma coisa, sei lá, que você projeta no outro, uma coisa que só existe na tua cabeça, assim. Só lá. E isso que me vê pensar, porque você tem... É comum até num flerte, você toma não, você fala, puta, me lasquei. Sim, Mas exato. quando não existe nenhuma troca, nem chegou no flerte. Exato. Por isso que eu acho que é uma falta de comunicação interna, porque a pessoa nem se pergunta, será que faz sentido eu fazer isso? Será que faz sentido eu chegar nessa pessoa? A pessoa nem se pergunta. É uma coisa muito instintiva no sentido animal mesmo da coisa. Sim. Então, você não quer ficar comigo, te meto uma facada, né? Alice, nossa, assim, até antes então da gente entrar no assunto que a gente separou aqui pra falar, que é falar
Uhum. Tantra. Eu queria falar um pouquinho disso, assim, na sua parte de influencer, né? Porque Perfeito. eu imagino que, né, você vai lá, faz conteúdo, tem um conteúdo, né, legal pra caramba, voltado pra Tantra, exploração do corpo e tudo mais. Eu imagino que as pessoas devem fazer um personagem de você na cabeça deles, assim, né? E aí devem Verdade. querer chegar, assim, né, interagindo com esse personagem, sem conhecer a Alice quem ela é mesmo, assim. E rola esses stalker maluco, essas coisas meio, tipo, esquisitas, assim? Tem, eu acho que tem um pouco, algumas pessoas, principalmente essas que não têm, não se questiona muito sobre nada e vai muito no impulso, essa visão fantasiosa, eu acho que não só pelo meu conteúdo, pelo meu perfil, mas até talvez pela pornografia, talvez por essa influência, né, externa, assim, de pensar que, então eu vou ter uma massagem no meu corpo, automaticamente vai rolar alguma coisa a mais, automaticamente essa pessoa vai querer algo comigo, né, então Hum. se não quisesse não estaria ali fazendo isso, então eu acho que existe sim essas pessoas que distorcem, realmente consegue tirar de contexto e, inclusive eu vou até pegar um exemplo que me chocou um tempo atrás, porque como eu falei, eu faço massagem tântrica e isso envolve toques, enfim, toda essa parte, a gente pode entrar mais nisso depois, mas eu mandei o textinho da sessão e como é uma massagem corporal, a pessoa tem ali, né, a possibilidade de tomar um banho antes ou depois da sessão. E aí no meu textinho está escrito, né, aqui tem o material pro banho, tipo assim, você não precisa trazer nada. E aí o cara perguntou: "Então eu vou tomar banho com você?" Tipo assim, que uma coisa vai ter a ver com a outra? Ele já meteu o sedutor, já, Já tipo, meteu. toma, de repente, um banho. Do nada, tipo, aqui tem material pro banho, então a gente vai tomar banho junto, né. Não, Caraca. e é muito assim, Vai lá, é Isa. muito louco pensando numa brisa de uma massagista, né? Cara, porque querendo ou não, é um trabalho pouco peculiar, assim, né? É um trabalho diferente, que nem, tipo, sei lá, eu trabalho Sim, com ONG e captação de ONG. É um trabalho diferente, não é muito comum, sim, assim. sim, sim. Trabalhar com massagem não é um trabalho tão comum na lista de trabalho da minha mente. Data cool minha, posso estar errado. E aí você lida com sensação, com machismo, com os outros, com expectativa e em algumas vezes aí, com desejos e que complicado lidar com isso de maneira profissional, né? Hum. Que complicado, né? Sim, é um desafio. Eu vejo, assim, como alguém da área, é um desafio de comunicar isso para o outro de uma forma que possa expor ali de forma clara do que é, do que não é. Então, é um desafio até porque a rede social também não permite, muitas vezes, que você use palavras como prazer, sexo, sexualidade, Aham. tem que ficar censurando, né. Então, às vezes você precisa dar uma volta e isso ainda aumenta um pouco essa confusão das pessoas, mas também existe ali o desejo de não entender, tipo, o desejo de mal interpretar. Ele existe. Mas, enfim, eu vejo que é sim um desafio, mas eu gosto muito do que eu faço, então vale esse esforço todo, porque quando eu comecei, né, a criar conteúdo pra internet ali no Instagram, então tá bom, já estou fazendo massagem tântrica, já estou adentrando esse mundo, estou gostando disso, e eu atendo muito homem, né, então, eu estava ali naquele momento ali de exploração e surgiu ali a ideia, a possibilidade de começar a falar na internet e tudo mais. Então, a minha mentora em tantra, que me ensinou, que fez uma formação ali comigo, me passou os conhecimentos, trabalhei com ela por muito tempo, ela tinha tido já um Instagram e ela falou que era bom eu fazer, e me incentivou muito, me ensinou muitas coisas sobre isso também, me gerou muito interesse no marketing digital, inclusive. E aí, quando eu pensei, então tá bom, né? Até por aconselhamento dela, vamos olhar referências, vamos ver quem está na internet falando de Tantra. E aí nós tínhamos um lado esotérico, espiritual, vegano, tipo assim, bem espiritual, assim, da coisa, que existe. Esse tipo de Tantra, ele existe. É o Tantra de direita, que a gente chama o Tantra branco, que ele tem toda uma questão do corpo ali de uma forma bem religiosa, colocamos assim, um pouco mais, como eu posso dizer? Com mais tradições, uma coisa um pouco mais rígida, Aham. colocamos assim. Mas ainda dentro desse cenário existe a liberdade, assim, um certo nível de liberdade do corpo, do sentir e tal, mas de um jeito mais restringido, mais controlado e tudo mais. Mas o Tantra, inclusive, que eu sigo, assim, né, ele fala que pra gente chegar nesse lugar também a gente precisa
primeiro, conhecer o que a gente quer reprimir, aquilo que a gente não quer usar, por quê, né? Por que não, né? Por que reprimir tanto o corpo? Então eu vi esses terapeutas ditando o que era certo, falando em sânscrito ali no Instagram, usando sempre termos muito difíceis e se colocando como os monges do Himalaia, totalmente puritanos, e quem fala de tantra e usa batom não tá falando de tantra, e ditando regra, sabe, na coisa, assim. E aí o outro lado era um lado totalmente sexualizado, totalmente exposto, totalmente que fugia também, na minha percepção, do que eu acho o ideal dentro do tantra, na minha perspectiva. E eu falei, meu Deus, então a gente tem aqui o lado bem restringido da coisa e o lado hipersexualizado da coisa. Mas isso não é o que eu conheci de tantra, não é o que eu conheci nos livros, não é o que eu conheci na formação e não é isso que eu tô vendo na experiência prática. Então existe ali um caminho onde você entende a sua energia sexual, onde você a abraça, onde você sente o seu prazer, onde você reconhece o seu desejo, mas que você não se torna escravo disso. Então você não precisa reprimir e falar, não, isso não existe, não estou com tesão, não, isso é totalmente errado, isso é do cão, assim. Ou esse caminho de tipo assim, então vamos soltar tudo, vamos, sabe, aproveitar e tal. E aí eu fui encontrando também na minha jornada esse caminho do meio, e a minha intenção no Instagram era essa. Então, assim, eu quero trazer um conteúdo, uma comunicação, onde eu não preciso reprimir a minha própria sensualidade por medo da má interpretação do outro, mas eu também não preciso escrachar, sabe? Porque realmente não é necessário, na minha perspectiva, sabe? Uma coisa extremamente apelativa. Então, eu pensei, eu vou trazer a minha autenticidade. Sim. Aquilo que eu enxergo dentro do Tantra. Um prazer lindo que é puro, assim, que por mais contraditório e difícil que seja para algumas pessoas, o prazer, o erotismo, ele pode sim ser algo sacralizado. Alice, nossa, que da hora. Acho que antes, né, Eu adoro a imagina. cara do Léo, ó. O Léo Não, vai é ficando com a muito cara foda. assim, É ele vai porque eu ouvir. fico tentando, cara, imaginar o cara que tá ouvindo a gente. Porque assim, o cara que tá ouvindo a gente, ele com certeza já ouviu falar alguma coisa sobre Tantra, e eu mesmo sou muito ignorante a respeito. Então eu acho que o que vem na cabeça em um primeiro momento é o erotismo, é a sexualização, né? Aí você vem e você fala de possibilidades de exploração, de uma conexão mística, de uma conexão até religiosa e de uma espécie ali, né, de uma galera que pode ter um puritanismo, né, com o corpo, tá? Se tem mulher, então não tá certo. Então, assim, cara que tá me ouvindo, você é tão burro quanto eu, provavelmente. Você não deve saber nada Então, um passo antes, né? Falando pros Reginaldos aí do planeta, né, Reginaldo? Vamos lá. O que é o Tantra? Eu sou um cara Vamos lá. procurando, eu tô puta curioso pra saber o que é. O que eu tô procurando? Eu não tô procurando uma massagem de putaria, então. E ó, Não, só vamos lá. antes de falar, uma vez eu tinha uma colega que era ela na faculdade, e ela falou pra mim que fez eu tava estressada, fiz uma massagem, e eu fiz uma piada com ela, eu falei, da careta ou da tântrica? Ela ficou muito brava, tipo assim, ela ficou muito brava comigo, achou uma falta de respeito, e não falava comigo. Sério? Então assim, gente, não seja esse idiota, pra quem não conhece, entendeu? Não que eu conheça, viu? Mas, por favor, Alice. Não, tranquilo. Bom, pra falar de Tantra, eu acho que como a gente tem esse tempo, esse espaço pra isso também, é importante a gente falar de camadas, né? Então, principalmente porque é um tema novo, não é todo mundo que conhece, nem que conhece a fundo, né? Então, vamos lá. Começando pela palavra, pelo significado. Tantra significa teia, tecer, então é uma palavra que tá alinhada a isso, mas tem múltiplos significados, né? Então, quando a gente pega essas palavras do sânscrito, né, que no Tantra tem muitas palavras em sânscrito, e provavelmente eu vou falar uma aqui mais pra frente, a gente tá falando de palavras que têm muitos significados para dizer a mesma coisa, né? Então, são várias óticas para olhar para uma mesma coisa. Então, essa teia, ela significa um conjunto de coisas. Então, o Tantra, ele é uma prática, ele é comportamental, ele é filosófico, ele é científico, ele é cotidiano, ele é tradicional, ele é histórico, ele é uma teia de fato de várias coisas. E dentro dessa teia, a gente pode explorar diferentes caminhos e não necessariamente colocar um como certo e errado. Então, é um lugar onde abrange mais do que restringe, né? Então, diferente de outros caminhos que falam, não, se você segue isso, você não pode seguir aquilo. O Tantra, ele fala,
fala, bora lá, tá aí, vem curtir. Então a gente pode ter essa liberdade de encontrar essas nuances, né? Então é algo que envolve a prática corporal, que envolve essa conexão com a energia. Ele é muito científico também, como eu falei, assim, porque ele vem também da Índia, né? Então ele vem ali do Vale do Hindu, antes mesmo de ser a Índia, né? Era uma divisão ali entre a Índia e o Paquistão. Então tinha ali os povos que praticavam Tantra, mesmo sem essa nomenclatura ainda, que foi surgindo depois. E era uma sociedade matriarcal. Então aquela sociedade cultuava o feminino e eles viviam muito em paz, assim. Eles eram muito evoluídos, né? Então era uma sociedade que tinha um saneamento básico, e a gente tá falando de coisa de 3.000 anos atrás, tá, gente? Tinha uma coisa muito antiga, muito antiga. Então eles tinham ali saneamento básico, eles tinham brinquedos para crianças, eles tinham carroças, eles tinham coisas assim muito à frente do tempo deles. Inclusive essa sociedade ela demorou bastante para ser estudada. Ela foi ser estudada mais a fundo no século passado, inclusive. E, enfim, voltando a essa parte mais histórica, eles tinham todo esse culto ao feminino e era um lugar onde não havia uma competição de gêneros, né? Era um lugar onde cada um cumpria, digamos assim, o seu papel, mas não de forma não como uma briga, não como uma obrigação, como um desejo de contribuição. Então eles tinham ali parcerias nessas cidades, então era a cidade de Arapa, a cidade de... Eu sempre falo o nome errado, então provavelmente eu vou falar errado, que acho que é Mohenjo-Daro, alguma coisa assim. E eram várias cidades que tinham essa parceria, então eles trocavam comércios e tudo mais. Em determinado momento, chegou os povos arianos, que se consideravam uma raça superior, que inclusive inspirou outra coisa posteriormente. E esses povos vieram destruindo tudo. E esse povo tântrico, eles não tinham nem armas para se defender, porque eles eram uma sociedade extremamente pacífica. Então o Tantra, ele vem muito, né, ele tem muitas origens históricas, digamos assim. Essa é uma que eu gosto bastante, admiro bastante. E aí, ele tem toda essa parte antiga. Então tem os Vedas ali relacionados também às práticas hinduístas, a esse lado, assim, da espiritualidade, do yoga. Ele tá ali naquele meio, né, de escrituras muito antigas, de chakras e tudo mais, ele tá ali dentro. E aí por isso que o Tantra também traz figuras, né, relacionadas ao hinduísmo, mas que tem uma visão própria no Tantra dessas figuras, como Shiva, Shakti. São nomes não muito comuns, mas são deuses hinduístas. Então ele tem essa origem histórica. Aí voltando agora mais para os nossos tempos modernos, foi surgindo ali o Neo-Tantra, que é o Tantra praticado hoje em dia. Então o Tantra que qualquer massagista, terapeuta tântrico, facilitador, formador de outros terapeutas aplica hoje em dia é o Neo-Tantra, que é um Tantra mais relacionado ao nosso cotidiano, mais aplicado com o contexto que a gente vive hoje. Eu gosto muito disso, eu gosto de poder trazer isso com essa visão do cotidiano, porque falando um pouco daquele pessoal mais puritano que colocava o Tantra como algo mais afastado, eu via que eram perfis que nem às vezes conseguiam crescer muito, porque eles se fechavam, sabe? Então, o Tantra, ele pode ser algo cotidiano e você pode ir acessando isso no seu dia a dia. Muitas vezes a gente pratica sem saber que está praticando, inclusive. Então, hoje em dia a gente faz o Neo-Tantra e dentro do Neo-Tantra também tem várias possibilidades. Então, tem a possibilidade de fazer ativação da Kundalini, que é a nossa serpente que a gente tem adormecida na coluna. Quando despertada, ela vem passando por todos os chakras, levando a gente a um estado ali de não só de êxtase, mas de expansão da consciência. Então, é bem intenso esse processo. Tem vários processos corporais através de meditação, através de práticas em grupo. São muitas possibilidades de exploração, mas hoje dentro do meu trabalho eu atendo com a massagem tântrica, que é realmente muito famosa também, por vários motivos, nem sempre pelos melhores, mas que envolve conduzir ali o corpo do outro a um estado de prazer, de relaxamento, de conexão com o próprio eu, né, de sentir o corpo, de despertar a pele. Então, a massagem tântrica e o tantra no geral é muito integrativo. Então, a gente vai trabalhar em uma sessão a sua energia, a sua mente, o seu corpo. Meio que a intenção não é que algo seja deixado de fora, mas é trazer total presença
para aquele momento, para que o eu por inteiro esteja ali, participativo, observador, ativo, para que a gente possa explorar essas nuances do sentir mesmo, né? Então, existe o prazer? Existe o prazer. Existe o autoconhecimento? Existe. Cada um também vai buscar a massagem, às vezes por motivos diferentes, porque uma coisa também que dá essa sensação, né, de gama de coisas, é que a massagem, ela tem vários benefícios diferentes. Então, ela vai ter benefícios pra mente, pro corpo, pra energia, pro desempenho, pra ejaculação precoce, pra disfunção erétil, pra muita sensibilidade, pra pouca sensibilidade. Ela vai ajudar mulheres também que têm dificuldade de sentir prazer na penetração. Ela vai trazer, como eu falei, né, uma maior sensibilidade da pele e trazer mais presença pra aquele momento de prazer. Então, tem pessoas que, às vezes, no momento de uma relação, de um prazer, tá com a cabeça em outro lugar, acaba desconectando, isso desconecta o corpo. Então, a massagem tem também esse benefício de trazer essa presença. E a partir dessa presença, a gente olha o que tem ali, o que vai surgir, o que o corpo vai trazer. Às vezes é um prazer que a pessoa nunca conheceu. Às vezes é um bem-estar, às vezes é uma sensação de, nossa, que acolhimento, sabe? Nunca me senti tão cuidado. Às vezes é uma sensação de desconforto. Um desconforto de, tipo, ter que olhar para alguma sombra que a pessoa estava a vida toda evitando. Então, tem muita coisa que pode surgir na massagem. No geral, a gente acaba trazendo muita parte superficial da coisa, mas existe muitas camadas a serem exploradas. Na verdade, né, como a gente vive num mundo bem idiota que homem que vê e domina e é macho, a gente só pensa na putaria, né? É quando fala em tantra, só vem na putaria. Tipo, você falou 1 milhão de coisas e aí vai 20% foi sobre sexo. O resto foi 80% de outro. Mas quando fala tantra, automaticamente na cabeça do Reginaldo aqui do Jeg vem... Eu acho que é porque o sexo, ele assusta, ele instiga, ele chama, ele afasta, ele é muito, assim, intenso. A energia sexual, ela é muito assim, e acho que isso mexe um pouco com as pessoas. Por exemplo, o Kama Sutra, ele tem várias coisas. Todo mundo associa ele às posições sexuais, e sim, elas existem ali, mas ele é como se fosse um manual de sobrevivência daquele período. Então, ele tem vários ensinamentos de como você deve agir, de como você deve ser, de como você deve se comportar. Ele tem várias coisas, e aí ele vai abordar o sexo, mas de um jeito muito integrativo, porque ele tá falando ali de trabalho, de cotidiano, de família, de casa e de sexo. Só que aí a única parte famosa é a parte das posições. Mas ele, tipo assim, acho que a parte das posições iria compor ali uns 20% do Kama Sutra, algo assim. Nunca ouvi falar nisso, Leonardo, tem quase 40 anos. Pra mim, o Kama Sutra era um grande manual da putaria. Não, e eu acho... Cara, é putaria velha ainda. Nem a putaria tua, é putaria velha ainda. Não, Exato. Mas, cara, eu acho que tem algumas coisas aqui muito loucas, assim, de você pensar. Porque uma coisa que a Alice falou agora há pouco ocasionalmente, a gente tem essa desconexão, né? De cérebro, de cabeça, mente, corpo e tal. E aí, né, o amigão ali não ajuda muito também. E aí, ele vai sentir impacto. Exato, assim. E aí, assim, olha que loucura, né, Reginaldo? A gente tem um processo que integra a sua vida, a maneira como você vive, a maneira como você se enxerga, a maneira como você enxerga o seu cotidiano ao sexo. As coisas não são separadas. Pra gente, a maneira como a gente foi criado você precisa ser uma máquina de estar pronto pra cacetar a todo momento que você puder. E aí a gente fica frustrado. É homem, né, mano? É homem, isso, cara, né, que olha cara? você. E E aí, boi assim, reprodutor é você. Cara, e aí assim, aí o cara bota aquela pilha na cabeça, meu Deus, não posso broxar, meu Deus, isso não pode acontecer, não sei o que lá e tal, e tudo fica muito centrado, cara, no pau, né? Outra coisa que a Alice falou, cara, que eu achei muito legal, assim, né, que eu imagino, assim, pra mim a coisa ainda fica um pouco etérea, né, mas eu imagino que, assim, através do toque, você deva estimular, né, sei lá, um toque na panturrilha, um toque na coxa, um toque no pescoço e tal, um processo até meio meditativo pra você despertar sensações, né, e despertar prazeres pra chegar em algum lugar, assim. Fico pensando que o cara que se propõe a entrar em contato em um primeiro momento sem saber do que se trata, e depois ele ouve, ele vai falar assim, ih, vai chegar perto do meu rego? Sabe assim, tipo, não é, Reginaldo? Porque a gente tem medo, cara, de qualquer coisa. Cara, é muito difícil. Alice, só segura, tá muito difícil pra mim. Eu ainda tô pensando no etérea, que você gastou seu português, eu achei tão bonito, cara. O que significa etérea, ô Léo? Eu falei o quê?
Etéreo é o que não é material. Material é o que você enxerga, você toca, você vê. Etéreo Isso. é o que tá no plano da não forma, né? Você tá Sim. tentando dar uma forma psicológica ali ao negócio. Falei Exato. certo? Maravilhoso. Desculpa, gente, eu tava preso nessa ainda, eu tava preso nessa. E sim, Às vezes eu falo muito complicado, vou tentar falar mais eu consigo falar simples, mas às vezes quando eu entro nesses temas eu acabo indo pra um caminho mais técnico. não, e reforça aqui o que o Léo tá falando. A gente aqui, o Reginaldo, mas vai começar com esse papinho pra virar com o dedo no meu rabo, entendeu? Aí já pega mal, já Tudo pega... é desculpa pra não. E aí eu vou trazer essa pergunta pra você, assim. Isso acontece, Liz, assim, os caras chegarem ou com medo, ou com angústia, ou com alguma trava ali, e aí, tipo, puta que pariu, não sei se eu tô pronto pra explorar isso, caralho. Chega. Bom, vamos lá. Como que a galera chega pra você nesse sentido? Bom, vamos lá. Tem sim pessoas que têm esse receio e que já deixam claro, mas na minha sessão eu não coloco essa existe a massagem prostática, que é uma massagem feita ali na região. Ela existe e eu coloco ela sempre como uma opção para quem quer explorar isso. Mas eu sei que existem algumas vertentes, alguns terapeutas que colocam como parte do processo. Então eu acho que para essas pessoas assusta ainda mais, mas eu super compreendo, de tipo assim, eu não tô pronto para explorar isso, e aí eu vi que um lugar, isso já é incluso e é obrigatório. Então eu não quero isso. No seu tem isso? Então a pessoa às vezes vem com esse medo porque viu isso em algum lugar. E eu sou muito assim, eu prezo muito para que a pessoa que vai fazer sessão se sinta confortável, muito confortável. Então eu sempre falo, a sessão tem, por exemplo, o toque íntimo, que é a massagem Lingam, no caso do homem, e a massagem Ioni, no caso da mulher. Então Lingam é associado ao genital masculino e Ioni ao feminino. E aí, eu sempre falo também, ninguém é obrigado a fazer massagem Yoni ou uma massagem Lingam de cara, se não estiver se sentindo confortável. Se precisar interromper, pode interromper, não tem problema. Pra que a pessoa se sinta bem ali, então não seja uma coisa imposta, sabe? Então eu vou lá e ela é bonita, eu vou ter que tirar a roupa, eu vou ter que ficar dura, eu vou ter que gozar. Não, você não tem que me impressionar, você não tem que provar nada pra ninguém. Se você não tá confortável, tudo bem, não tem problema. Então, assim, tem pessoas que me procuram pela curiosidade, porque como eu falo bastante no perfil, e é um tema que tem diferentes pessoas falando diferentes coisas, né? Então, como eu falei também, existem as camadas, e querendo ou não, a gente precisa falar do que também cativa as pessoas, né? E eu não acho que isso é um problema. Então, eu não acho que falar de prazer é um problema. Não sou repressora, como eu já falei, mas tem as pessoas que buscam por curiosidade, por autoconhecimento também. Tem pessoas que buscam porque querem gozar. Existem as pessoas que buscam porque quer gozar, quer. E aí eu penso, tá bom, quer movimentar a energia sexual, que seja de uma forma consciente, que seja de uma forma segura, num lugar seguro, porque também a energia sexual é a nossa vulnerabilidade. Então, se a sua intenção é ter um orgasmo e você tá vindo aqui, pelo menos eu sei que você não vai ter a sua energia mal manipulada, entende? Então, eu não reprimo, assim, totalmente essas pessoas, porque eu vejo que é possível ter uma segurança pra sentir o prazer, pra deixar ele fluir, pra acolher o desejo, porque quando a gente, tipo assim, é muito fácil também eu falar, não, o cara tem que deitar lá e ficar calado, e ele não pode olhar pra mim e tal. Tipo assim, eu entendo o lugar de vocês, naquele momento ali, você tá sendo tocado, você olha pra pessoa, você abaixa bonito, você vai sentir um desejo, tá? E eu não sou uma pessoa que vai dizer que isso tem que ser reprimido, mas que isso pode ser acolhido e direcionado. Não precisa também você sucumbir completamente àquele desejo. Então eu vou agarrar nisso porque eu tô com tesão aqui, porque ela é bonita. Não, é possível você, tá, tô com essa vontade, mas como que eu direciono isso pro meu corpo, né? Então como eu posso sentir esse meu prazer sem atravessar um limite do outro? Que eu acho que essa é uma dificuldade que o homem tem muito, de querer de querer sentir o prazer, de querer estar aberto pra isso, mas não saber também o limite do outro, né? Então, tem uns homens que chegam aqui realmente preocupados, de tipo assim, ai, e se eu tiver ereção? Será que eu não quero te ofender, eu não quero te desrespeitar? E aí eu falo, não, tudo bem, é uma consequência da massagem, é uma consequência do que você está sentindo e isso pode ser acolhido. Então, numa sessão de massagem tântrica, pode acontecer um orgasmo masculino, feminino. No caso do feminino, pode acontecer mais de um, né? Que a gente tem
mais possibilidades de múltiplos orgasmos, e tá tudo bem. Mas claro que também vai ter terapeutas que vão colocar essa limitação de não pode ter orgasmo, você não pode olhar pra mim, você tem que ficar aí calado, deitado. E vai ter os terapeutas que vão falar, a gente vai aqui, ó, entendeu? Nossa, pô, Então, melhor o cara chegar conversando e aceitando essa possibilidade e conversando do que chegar achando que tá no filme pornô, né? exato, eu prefiro essa pessoa que vai ter receio e eu posso falar, não, tá tudo bem, do que ter que puxar a rédea com a pessoa que já tá muito pra frente, né? Então, se É, fosse pra escolher. eu acho que uma coisa. Nossa, assim, acho que toda a construção da conversa bateu um pouco nesse lugar aí do homem que ele é meio que dominador e ele acha que é direito dele, né? Assim, aquilo que você Sim. falou, né? Os caras, os arianos que vieram, destruíram uma cultura só porque a cultura não conseguia se defender, né? E aqui eu acho que a gente vê muito isso também, assim, né? Existe uma relação ali muito de se eu tô tendo uma troca física, eu possuo. Se eu possuo, eu posso usar como Uhum. objeto. Eu posso fazer o que eu Sim. quiser, né? E aí, assim, cara, eu entendo o que você fala, mas me colocando no lugar do babaca, sabe assim, do cara que fala, tá pedindo, eu posso fazer o que eu quiser mesmo, sabe assim? Tipo, Do babaca não, Nelson, desculpa. Da gente sem filtro. A gente sem superego, né? Não é um babaca. É nós, homem imbecil, Reginaldo, que se não tiver um mínimo de concentração e de superego, né, Léo? Tipo, de verdade, porque a gente já foi assim. É isso que eu quero dizer, assim, tá, beleza, concordo contigo, assim, acho que a gente já foi assim. Eu acho que atualmente, cara, eu não tô mais nesse lugar dessa necessidade de subjugar o outro para que eu tenha prazer, Mas sabe? são 10 anos já de terapia e pensando sobre isso, né, Léo? Não é uma coisa Isso, do dia pra é isso, noite. é isso, é isso. Então, o que eu tô querendo dizer e também não tô me colocando no lugar que eu sou melhor que qualquer pessoa aqui, não, muito pelo contrário. Mas é que, pra extrair o que tem de bom da experiência, que pode, inclusive, ser gozar, que pode, inclusive, ter prazer físico, você não precisa subjugar o outro, colocar o outro Sim. à mercê da sua vontade, sabe assim? Exato, exato. E acho que esse é um ponto muito interessante, que é como a massagem ela também pode ser uma possibilidade de mostrar o que existe dentro de você. Então, o seu prazer é seu, e ele tá dentro de você, e eu estou ali como uma facilitadora, como alguém que conduz a tua própria energia. Então, eu não tô colocando a minha energia exatamente, porque isso também não seria fácil, mas eu estou ali como alguém que explora. Então, para mim também é um processo muito, muito único, porque cada pessoa é única, então cada sessão acaba sendo diferente, né? Cada energia. E aí eu mostro para aquela pessoa coisas que estão ali dentro. Então, eu sempre falo, olha, não se preocupa se tiver, não tiver ereção, não tem um certo ou errado, não tem, eu tenho que ter então um orgasmo, eu não tenho que ter. Tá tudo bem, vamos explorar o que tem aí no corpo e o que o corpo tiver confortável para trazer, porque às vezes o cara, ele pensa que ele tem que vir numa primeira sessão já duro, vai estar na porta já duro, e ir embora assim com o saco vazio. E que ele tem que fazer isso não por ele, mas para provar isso de alguma forma, né? Sendo que, às vezes, durante o processo mesmo, vai conhecendo outras nuances do corpo, dessa vulnerabilidade, desse lugar ali de receber o toque e não estar nessa posição dominadora. E aí eu vejo que tem processos que eles têm o próprio tempo. Então, às vezes, numa primeira sessão, a pessoa não se sentiu tão confortável ainda, o corpo mesmo tá familiarizando ali o ambiente, a minha presença, aquele toque, aquela intimidade, né, aquele nível de exposição. E aí, às vezes, numa segunda sessão já se sente mais confortável, numa terceira sessão mais ainda, e aí numa quarta sessão, aquele orgasmo ele veio não porque a gente buscou, porque a gente forçou, porque a gente impôs, mas ele veio porque aquele corpo finalmente se sentiu aberto para aquilo, sabe? Então é uma coisa que as pessoas às vezes vão descobrindo no processo, às vezes inclusive eu atendi uma mulher que passou por isso, tipo assim, ela chegou aqui me falando assim, eu sou muito sexual, então eu falei da massagem, né, tava explicando ali, eu falei, olha, se você quiser gritar, gemer, não tem problema, pode deixar as sensações emergirem. E aí ela falou, não, com certeza eu vou gritar, eu vou gozar, vou sentir muito prazer e tal, muito solta, assim. Só que eu já pensei, tá, vamos ver, porque eu senti, assim, naquele lugar, né, de quem faz a experiência há muito tempo, né? Tipo assim, o que você quer me provar? Ah, E aí, durante
experiência, eu percebi o corpo dela desarmando. Então, no início, tava uma coisa muito assim, tipo, sugando a barriga, empinando, esticando. E aí, conforme eu fui guiando ela e fui, assim, acessando a energia, conforme o corpo foi desarmando mesmo, a inspiração foi alterando, ela foi percebendo intuitivamente também que ela não precisava provar nada pra mim, que ela não precisava performar pra mim. E aí não aconteceu os gritos, mas aconteceu um orgasmo, e em seguida desse orgasmo veio um choro. E a gente conversou sobre isso. Quando a gente conversou sobre isso, ela falou assim: olha, eu vou te confessar uma coisa, eu nunca tinha gozado, eu sempre fingi, eu sempre menti. E hoje eu tive a experiência pela primeira vez de ter um orgasmo de verdade. Meu Deus, que legal! Caralho! Pois é. Então essa ideia de performance, a gente fala muito dessa parte do masculino, mas ela também existe no feminino, né? Até porque a gente é bombardeada, assim, pela essa cultura do gemido, do Aham. skirt e de sentir prazer só do cara pegar direto. Então, assim, a mulher, ela também, às vezes, se cobra essa centralização. Ah, então o homem, você fala oi, ele já tá duro, eu tenho que estar molhada no oi dele. Às vezes se cobra essa prontidão do homem. Não, e que brisa maluca, né? Mas quando você fala de como deve ser a experiência do Tantra, dá pra falar, né, os cachorros latindo. Na verdade, deveria ser toda a experiência nossa fora do trabalho, né? O nosso trabalho, a gente vende nossa hora de trabalho ali, sabe que vai ser ruim, por isso que te pagam pra fazer, na cabeça, né? Mas toda a nossa experiência do existência deveria ser assim, vamos ver o que está apresentando. Tipo, eu não tinha que sair com o Léo pra encher a cara, eu tenho que sair com o Léo, ver o Léo e me divertir com o Léo. Se eu vou encher a cara, se a gente vai fazer uma suruba, se a gente vai viajar, talvez seja uma consequência, né? Eu quero estar com a minha, sei lá, eu quero conhecer alguém, não só meramente pra sexual. Eu quero conhecer alguém, vou gostar dessa pessoa, a coisa rolar legal e a coisa andar, né? Tem que ser uma experiência boa. E parece que a gente é bombardeado por estímulos, informações e performance que a gente não consegue ter uma experiência boa, tipo, nem numa massagem. Tipo, você tem que pagar um Sim. profissional pra te falar, mano, deixa rolar qualquer coisa que aconteça. Calma, né? Eu acho que, só complementando, Alice, antes de eu passar pra você, ô Reginaldo, isso tudo que você falou, cara, eu acho que a gente é criado com um modelo de homem ali, né? Que a gente olha e a gente fala assim, esse cara, ele é muito viril, ele é muito agressivo, ele é, sei lá, você consegue ver o Conan, assim, comedor, né? O tempo todo ali e tal. E é muito louco, porque o que tá saindo muito pra mim dessa conversa é que o prazer, a manipulação de energia, a experiência, ela é a completude do seu ser, né, cara? E aí, assim, e pra gente como homem, cara, é tudo tão ereção, penetração, dá conta do recado, tá ligado? Meu Deus, se eu tive sei lá... Tudo visual, né, Léo? Tipo, visual. A roupinha, a bundinha, a roupa, pau duro, bora. Pau duro, bora. Filme de pornô pra homem, 5 minutos de pau na chota, acabou. Não, tipo, e se eu tive uma treta no trabalho, sei lá, mano, tô sem grana pra pagar minhas contas, isso não pode influenciar, é como se fosse um ser humano que é diferente, tá ligado? E aí, Sim, assim, é verdade. se de alguma forma isso me influencia e não me dá a paldurecência que eu acho que o homem ideal tem que ter, aí é vergonha, é silêncio, ou eu fico agressivo, ou eu... mas também, né, não sei, sabe assim, tipo, faz sentido isso que eu tô falando, Alice? Faz todo sentido. Inclusive, você tá expondo aqui, digamos assim, uma dor oculta que os homens carregam, justamente de sentir essa necessidade de performance, de justamente numa roda de conversa, ele não vai falar, bater no peito e falar, gente, eu brochei ontem. Ele não vai ter orgulho de falar isso, né? E ainda tem uma dificuldade, às vezes, de falar isso, até mesmo pro profissional. Então, eu noto que algumas pessoas, às vezes, dão algumas voltas porque tem uma certa vergonha, justamente por ter essa pressão do que é esperado, digamos assim, e essa necessidade de performance mais uma vez, né? Então, existe sim essa acho que o que você falou faz muito sentido, né? Essa separação. Então, o meu eu sexual, ele tem que ser diferente
diferente do restante. Isso é muito perigoso, porque o que a pessoa vai acabar canalizando naquele eu sexual, aquilo que ela tá negando em outras áreas da vida dela, que ela vai acabar direcionando. Então, o cara, vamos supor, ele tá sendo super desrespeitado no trabalho, ele tá se sentindo um merda, mas na hora de coisar, ele contrata uma prostituta pra poder humilhar ela e direcionar o ódio que ele, de alguma forma, tem por si mesmo naquela pessoa. Então, o quão perigoso também é você separar essas facetas de uma forma que você tente jogar ali uma coisa que você precisa olhar e disfarçar ela dentro do sexual, já que ninguém vai ver, entende? Então, acho que isso é muito perigoso e isso é muito ocidental, né? Então, o Ocidente, ele tem uma questão com a sexualidade de ser um grande tabu, até por questões também religiosas, culturais e sociais, enfim. E o Osho é um mestre tântrico que veio da Índia. Ele chegou nos Estados Unidos com os 2 pés na porta, falando de tantra com um povo super hippie, né? Numa época onde os Estados Unidos não gostam muito disso. E ele falava muito sobre o quanto essa divisão não faz sentido, sabe? E o quanto é possível você integrar tudo isso. E até pro teu bem mesmo. Poxa, eu não tô legal. Eu tenho que estar pronto. Eu não tô legal, sabe? Então, acho que esse acolhimento também, essa aceitação de todas as nuances, de tudo que tem ali no seu corpo, na sua vida, como parte de um único eu, sabe? Porque no fim das contas, você tem algo que te conecta à tua essência. Todo mundo vai ver você por uma ótica, vai existir várias versões suas, porque na frente da sua mãe você é uma pessoa, na frente do teu amigo você é outra, na intimidade você é outra, mas existe uma linha que vai estar presente em tudo isso, que é a tua essência. E o Tantra, ele fala de como você se conecta com essa essência e de como a vida acontece no agora. Então, o Osho, ele fala, não existe vida senão no agora. Não existe vida no passado, nem existe vida no futuro. Então, se você não consegue estar presente no agora, você já tá morto. Entende? Ó, você sabe que, só rapidinho, na pandemia, eu fiz um curso de introdução à massagem tântrica. Ah, legal! Era online, assim, online com um casal que era um psicanalista também, que também era casado com uma moça massagista, né? Aham. Falaram do Osho, falaram de algumas coisas assim. Legal. E claramente, assim, eu tava ali, uma curiosidade bem aberto, né? Poxa, vamos ver. E na minha experiência de chucrão, assim, né? O Reginaldo aqui assim, como eu falei, um curso bem basal. Fizemos ali algumas massagens, você faz na companheira, o companheiro faz você, o companheiro, Aham. né, eles ensinavam, tinha mentoria e tal. E teve algumas massagens dos elementos, algumas massagens bem basicais, assim, que só de fazer isso muito básico, assim, pra um jegue eu, que não tenho tato, não sei massagear, não sei, já é capaz de despertar vários negócios no corpo, assim, se eu fizer, eu não lembro mais, faz muitos anos, mas se eu pegar minhas anotações, Léo, de como fazer o toque, tipo, eu vou conseguir em você, e você não tem exercício só em mim nenhum. Ou pode ter também, que eu às vezes não entendo, né? Cara, dá sentidos no corpo, né? E isso me levou, Alice, a uma brisa muito maluca, mas foi de realmente não explorar mais meu corpo, mas sentir mais, talvez desejo, não sei se é tesão, mas sentir, tipo, mano, Energia sexual. é muito gostoso, o toque é muito gostoso, se esfregar é muito gostoso. Isso bem pro sexual mesmo, sabe? Tá? Não tô falando nada Sim. Porque isso não é reprimido, é isso aí. Não é? E saiu totalmente daquela brisa da cabeça pinto, sabe? Tipo, Aham. ela existe, né? Mas aquele negócio começou, pegou. Não, foi uma brisa muito mais, talvez, de curtir um pouco mais antes, assim, né? E eu acho que tem épocas que você pode curtir mais, tem épocas que você vai querer menos, né? Mas eu achei muito legal. E, só finalizando, no curso tinha, assim, um adendo de sexualidade tântrica, que eu sei sim que ia cair e tava caminhando pro dedo no top. Eu vi lá, eu dei uma folhada, não, eu tô sendo sincero aqui. Não, por ali. Tava caminhando assim, porque é verdade, né? Falando de que o homem tem mais coisas nervosas, não é? Conta para nós. Sim. Fala aí. Pode falar o que você quiser em cima, por favor. O homem tem ali muitas terminações nervosas e a próstata é uma área de muito prazer masculino, que sim é pouco explorada, mas gera tanto prazer quanto o clitóris pode gerar na mulher. Cara, e que loucura. Vamos lá aqui. O nosso terceiro podcast, a gente discutiu sobre brochar e sobre dedadinha do bem, do Novembro Azul. Uhum. E assim, eu falo, aqui é fácil falar, né, Alice? Não, porque o cara que toma dedada não tem nada a ver com tomar, não tem nada a ver com homossexual, não tem nada a ver com nada, e não tem problema nenhum também, né?
se lasca. Mas quando chegou na minha hora lá, eu corri, tá ligado? Entendeu? Tô falando com o Leonardo aqui, porra, Léo, daqui a pouco é 40, não era 50 o exame? Tipo, mano, rola, e a gente paga de que quer desconstruir, a gente paga de que quer falar sobre isso, e mesmo assim, rola uma brisa errada na nossa mente, tipo, mano, vou tomar uma vida. Sim. Rola. Cara, Sim. Rola. Sim. Mas eu acho que também isso vem desse medo de se sentir invadido. Então eu acho que, assim, por mais que exista muito tabu, muita repressão, eu acho que existe um pouco esse medo de invasão, sabe? Então eu acho que é válido também, como eu falei, né? Eu gosto de ter uma visão que acolhe, né? Que compreende as coisas por mais de uma ótica. Então eu sei que tem um cara que vai se fechar porque ele não quer nem saber se ele vai gostar. Tipo assim, eu prefiro não saber. Mas tem aquele cara que ele tem um medo dessa invasão, sabe? Porque eu vejo que quando se trata de sexualidade, existe essa dificuldade, às vezes, na comunicação, e a gente sente que, tá, eu já tô aqui, não tem mais volta. Eu não posso falar não se eu já comecei, sabe? Então, às vezes, o cara ele até quer começar, ele quer fazer, mas ele tem medo de, tipo, e se no meio do caminho eu descobrir que eu não gostei, que eu não quero mais e eu precisar continuar, sabe? Eu for obrigada a continuar. Então, acho que esse medo também vem daí, dessa invasão, de não estar no controle. Então, isso assusta um pouco algumas pessoas, não estar no controle. Lembrando só, Léo, de quem tá perdendo somos nós, né? Porque você tem um monte de determinação nervosa. Não, mas é verdade. Você tem um monte, né? Quem tá perdendo é nós. Eu morro de medo. Mas falando sobre isso, né? Sobre essa vulnerabilidade mesmo, né, mano? E então, isso que você falou também, Lice, da moça que teve um orgasmo, ela queria muito performar, e aí, puta que pariu, né? Até chorou quando teve o orgasmo, assim. De alguma forma, cara, olha que loucura, isso bateu na minha cabeça num sentido engraçado, assim. Porque eu acho que eu tinha muito essa vontade de performar, né? E ser o cara que vai, acontece, tá, não sei o que lá. E eu lembro, cara, que já em experiências, né, de relacionamentos anteriores, eu não admiti que tava me sentindo muito pressionado quando, no dia especial que a moça foi lá e colocou um espartilho e não sei o que lá e tal, e caralho, não dei conta, né? E depois eu fiquei, puta, aí. E aí é muito louco, assim, porque isso, pra mim, foi uma puta vergonha, que eu não consegui lidar com aquilo naquele momento. E pra moça também, né? Porque ela também pensou, putz, tem alguma coisa errada comigo, caralho, né? Meu Deus, não conseguimos, né, chegar nesse ideal, nessa expectativa que a sociedade coloca, né? Exato. E aí, por outro lado, cara, assim, minha digníssima atual, né, cara, eu tô com uma mulher, assim, que a gente conversa muito, né, tem muitos diálogos, assim, né, e eu acho que é engraçado isso, assim, porque é um contrassenso pro Reginaldo Médio. Por quê? Se eu vou lá e falo sobre a minha vulnerabilidade, eu me coloco mais vulnerável, eu vou me colocar mais no lugar de não suprir essa expectativa de ser o Conan, de ser o macho provedor. De não macho provedor, exatamente, de não macho provedor. Eu vou me colocar em um lugar de vulnerabilidade. A expectativa, né, que eu vou ter sobre mim é de uma pessoa que não é o macho fodão, alfa, não sei o quê. Só que, por outro lado, eu não me colocando nesse lugar, eu me sinto tão mais à vontade com a minha mina, assim. Sim. E aí, assim, é tão mais íntimo no momento em que a relação acontece, ou quando ela não acontece também, que a gente só quer curtir, ficar junto e tal. Tá tudo bem em ambas as coisas. Às vezes a gente, né, pula e pisca, faz, acontece, não sei o quê. Às vezes não. Às vezes é só trocar uma ideia e tal. E me parece tão mais íntimo e tão mais prazeroso do que, hoje eu sou super-homem, né? Sei lá o quê. Exato. Vou fazer acontecer, cara. E aí é isso, assim, né? É estar aberto pra ser vulnerável. E aí, porra, se acontecer, vai ser muito mais incrível, né? Igual a Exato. Eu acho que jeito, essa moça aí. é verdade, faz todo sentido. E acho que as pessoas, querendo ou não, têm essa ideia, né, desse imaginário, dessa performance, de fazer acontecer, porque, por exemplo, a maioria das pessoas acabou sendo influenciada, direta ou indiretamente, pela pornografia, que é uma coisa ensaiada, né? Então ela é feita totalmente
totalmente ensaiado ali pra gerar justamente aquela performance, né. Então são atores, não à toa são atores. Então eu acho que isso faz com que a gente, às vezes não olhe para o próprio prazer, para a própria sexualidade, para a própria troca com o outro, projetando ali o que a gente viu fora, né. E aí, se eu olhar pra dentro e não é igual, vem frustração. Então, no caso da mulher: "Ah, o meu peito não é igual ao da atriz, a minha Yoni não é igual a dela", ou "Cara, o meu não é tão grande igual ao do cara, não sai tanto líquido igual ao do ator". Então, o quanto a gente às vezes fica pegando pra gente coisas que não são nossas, e o quanto a gente coloca isso no outro também. E aí a gente acaba subjugando coisas que têm um potencial muito grande, que às vezes a gente não se permite explorar, que é o que o Reginaldo trouxe antes, né. Então, pô, é tão gostoso sentir um toque ali no corpo, não ir direto ao ponto, porque a energia sexual, ela pode ser conduzida de diferentes formas, é uma questão de escolha. Eu vou colocar aqui uma analogia que eu já usei muito aqui com os interagentes também pra explicar isso, porque eu sei que energia sexual soa como algo meio difícil de trazer pra realidade, então eu gosto de trazer exemplos que é fácil de trazer pra realidade pra gente fazer esse comparativo. Então vamos lá, a fome. A fome é algo que todo mundo tem, a necessidade de comer é do ser humano, então é algo que todo mundo vai ter em comum. E aí todo mundo tem que concordar que existem formas de comer, formas mais e menos saudáveis, né. Então, assim, também não tem problema você decidir que você vai comer um hambúrguer, não tem problema. Mas é você também ter consciência do que você tá fazendo e isso não ser, por exemplo, o seu cotidiano. Então, a energia sexual é a mesma coisa, você tem esse poder, à medida que você ganha essa consciência, de conduzir ela de diferentes formas. Então, tá, existe uma diferença entre eu, comer um miojo assistindo TikTok e uma diferença de ir num restaurante com um ambiente, com alguém que preparou aquela comida, que estudou aquilo, que você vai ali degustar, ver as nuances, o que gera ali aquela harmonização e tudo mais. Então, existem formas diferentes de se alimentar, de forma rápida, apressada e consumindo conteúdo, né, que aí vocês podem associar isso à sexualidade também. E existem formas de fazer aquilo com menos pressa, com mais presença, com um tempo disponível para aquilo. Mas é claro que nem sempre a gente vai ter, nossa, todo o tempo do mundo pra fazer uma relação ali de 2, 3 horas. Mas é importante a gente ter essa consciência disso, até pra quando, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo com os interagentes, né, já me perguntaram: "Ah, você acha que é errado se masturbar?" Não, mas é a maneira que você faz. Se você coloca o seu corpo a fazer sempre de um jeito muito específico, sempre consumindo conteúdo, você vai se condicionar e você vai restringir o seu prazer. Então é como se você estivesse comendo miojo sempre. Tudo bem comer miojo de vez em quando, mas ficar comendo miojo todo dia vai te fazer mal. Agora, se você decide trazer isso para o seu corpo também, então tá, eu vou me tocar, mas eu vou criar um ritual aqui comigo mesmo. Eu vou sentir meu corpo, eu vou tomar um banho, eu não vou assistir nada, eu vou imaginar, eu vou colocar minha criatividade, que seja, sabe? Porque tem pessoas que são visuais. E como Uhum. eu falei, tá tudo bem, desde que você tenha essa consciência e direcione isso, sabe? Então eu acho que o prazer ele assusta, ele é muito julgado, ele é muito reprimido, às vezes ele é explorado de uma forma tão hiperexposta que não é vulnerável, que não é real, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas eu enxergo que, assim, a gente pode sentir isso de uma forma gostosa, sentir o prazer da presença, o prazer do olhar, o prazer de tipo, meu Deus, a mulher tá aqui chupando meu dedo e tá mais gostoso que se eu estivesse chupando lá de cara, entendeu? Ou tipo, essa respiração perto, assim, quase num beijo, tá tão gostoso quanto o que seria o beijo, né? Então, a energia sexual, ela fica muito mais potente quando a gente estimula, quando a gente conduz, quando a gente, ao invés de, tipo assim, pegar e tacar álcool e fogo, a gente vai fazendo uma queima, sabe? Mais Aham, aham. gradual, a gente alimenta aquele desejo, a gente alimenta aquela vontade, que acho que é isso que as pessoas têm, não existe mais aquele frio na barriga, aquela precipitação, aquele será que, mas eu tô com tanta vontade, tá tão perto, mas não, sabe? Esse lugar, ele é um lugar de muito prazer, de muita expansão do prazer, porque às vezes aquela respiração ali no ouvido, ela gera um desejo tão grande do que se a pessoa tivesse ido direto ali no genital, entendeu? Sim. Então acho que isso é uma coisa que as pessoas às vezes colocam como algo distante. Então, por exemplo, o tantra, ele é uma coisa muito cotidiana e, como eu falei, às vezes a gente pratica sem saber que tá praticando, que é essa atenção ao corpo, à energia, à presença, fazer as coisas com intenção. Então tá, eu tô essa troca aqui com você, eu
não tô aqui com o intuito de apenas usar seu corpo e apenas usar meu corpo como fonte de prazer. Eu tô aqui porque eu quero explorar o seu potencial e o meu ele vai vir de consequência disso, porque às vezes dar prazer é tão bom quanto receber, Sim. sabe? Então, às vezes, quando você tá ali na experiência proporcionando pro outro, aquilo vai também gerando o seu prazer, vai ficando uma coisa menos robótica, menos performática, mais real mesmo, sabe? Então, acho que esse caminho é muito legal dos casais, enfim, ou, sei lá, você vai conhecer a pessoa só uma noite, pô, explora aquele prazer que é possível de explorar ali, sabe? Deixa o desejo ser gerado ao invés de matar o desejo. Ele é tão valioso pra gente ir lá e matar ele de uma vez. Você sabe que Léo, você falou do medo e você falou, Alice, do medo, né, que as pessoas têm. A minha psicanalista falava, medo é desejo. Lá no fundo, medo é desejo. Total. É mesmo, é mesmo. Cara, que foda. Eu fiquei super interessado, né, assim, eu acho que eu fiquei interessado em querer fazer o curso, assim, cara, porque Aham. me veio muito, assim, é muito legal, assim, como é bom estar em um relacionamento saudável, gente. Porque, Sim. de verdade, assim, eu acho que muito diferente Todo ser humano, só desculpa, todo ser humano deveria ter essa sensação e deveria estar numa relação passando por essa sensação. Porque o que acontece, assim, eu acho que, não sei se por hábito de relacionamentos anteriores ou enfim, mas eu acho que eu oscilo, tá ligado? Então, assim, em muitos momentos a gente tem, ó, eu colocando minha intimidade pra internet aqui, né? Pode falar. Por favor, tamo aqui, eu já falei um monte de merda também, por favor, Leonardo, abre Não, aí. assim, cara, em muitos momentos a gente tem uma construção de desejo que é muito legal e muito nesse sentido de conversa ou de exploração e de, pô, respiração e tal, e sem pressa, né? E muitas vezes até sem a intenção de ir aí, pô, sei lá, às vezes super Sim. acontece, não sei o quê. Às vezes eu acho que por hábito eu vou muito nessa coisa mais direta, né? E eu realmente, isso que eu não tava pensando sobre isso, mas isso que a Alice falou é um negócio que é muito legal, assim, né, cara, de, porra, o desejo é tão precioso, por que matar ele com a pressa de querer, né, ir direto Aham. pro final ali, né? Sim, É, sim. Então, o que eu quero perguntar é assim, como que nós, os Reginaldos do mundo, né, o homem comum, ele pode então começar a pensar, a rever essa relação que a gente tem com o sexo, sabe? Com o Perfeito. genital, a performance, a coisa, quando existe todos esses outros caminhos aí disponíveis que não necessariamente se relacionam com o dedo no toba, mas pode conter também. Aham, perfeito, adorei. Bom, acho que tem duas coisas que são interessantes de trazer dentro disso. É que uma coisa que eu até já falei bastante lá no Instagram, o importante não é a linha de chegada, é a corrida. É você desfrutar o que tem no caminho. Porque no momento que você entra numa relação pensando, eu tenho que gozar, eu tenho que fazer o outro gozar, você coloca uma expectativa em você, uma expectativa no corpo do outro, um objetivo, uma meta. Isso vai gerar uma pressão, isso vai gerar uma adrenalina, uma ansiedade. Então, uma coisa importante é começar tirando o eu tenho que, sabe? Tira o eu tenho que, e aí a gente vê o que sobra, o que vem porque quer vir, o que vem porque tá ali, sem um tem que, sabe? Então, o que eu tenho aqui que tá surgindo? E lembrar também que o prazer, ele não começa no órgão sexual. O órgão sexual, ele responde ao prazer que começa no cérebro e na pele. Então, a base do prazer humano, muito forte isso na mulher, mas isso também o corpo masculino responde maravilhosamente bem a esse estímulo, é o cérebro e a pele. Então, como eu posso começar o prazer por esse lugar? E o genital, ele vai responder por consequência, porque você tá ali conversando, e aí se aproximando, e aí vai estimulando uma pele, vai cheirando, vai chegando próximo, vai tomando um vinho, estimulando ali, por exemplo, os sentidos, né? Usa uma venda, sei lá, inventa uma coisa ali que estimula os sentidos do outro, do seu, assim. E aí, automaticamente, o genital vai falar: oi, eu tô aqui, o que tá acontecendo? Essa brincadeira gostosa. Então, quando a gente tira esse tem o quê? E se permite explorar o que tem no corpo do outro, e acho que essa seria uma dica, assim, também, o que eu posso explorar no corpo do outro, sabe? O que eu posso sentir de cheiro, o que eu posso sentir de textura, de pele, de textura de cabelo, de temperatura, que área é mais quente, que área é menos quente, que área gera arrepio ou não. Então, acho que essa visão de, tipo assim, o que eu posso encontrar aqui
além da imagem final que já é esperada, sabe? E aí você pode perceber que você sentiu um prazer absurdo e você não tá nem preocupado se vai ter ou não orgasmo, porque o gostoso é estar naquele momento e você não quer que aquele momento acabe. Nossa. Essa é a presença. É estar presente. É isso aí, né? É tipo, ô Léo, é aquele negócio. Pé é o bagulho mais feio do mundo. Mas você dá uns beijinhos no pé quando interessa, entendeu? Sim, exato. Quando você tá ali no contexto. É isso, quando tá, o pé é horrível, tudo os pés de hobby. Mas quando Aí tá, você chupa a orelha. quando tá legal, até cotovelo, meu irmão. Eu adoro. Mas eu tô é pensando, super. tem aquele filme, ô Alice, de 2011, 2012, que é aquele Untouchable. Eu não sei se chega a ser fundo, não sei se você lembra. Intocável. Que é um rapaz que ele é Sim. paraplégico e ele tem tesão na orelha. Ele falou, não, mano, eu redirecionei meu cérebro. É possível isso dessa maneira tão didática? Assim, tipo, é possível? É possível, nosso cérebro ele é absurdo, ele é super capaz e a gente tem, como eu falei, nossos maiores órgãos de prazer são o cérebro e a pele, primeiro. Então é possível que uma pessoa que foi, sei lá, impossibilitada por algum motivo de usar o genital sente prazer de Transformers, inclusive. Que foda. E quem tem essa possibilidade também, explorar esse prazer, e aí quando chega no genital já tá, assim, a cereja do bolo, não é o grande show. Isso é interessante, me lembra uma conversa que eu tive com um interagente meu, que se ele assistir ele vai saber que eu estou falando dele, que todo final de sessão a gente faz um podcast nosso. E toda vez a gente fala, isso aqui viraria um podcast, porque são conversas absurdas e maravilhosas. E aí uma vez eu falei pra ele, né, sobre essa preocupação que ele sentia também de estar duro e de não gozar rápido, né? Então, eu falei pra ele, cara, se a gente coloca o pênis como o ator principal do espetáculo e esse ator vomitar no palco, vai acabar o show. Não precisa disso. Sabe o que você faz? Grava isso e faz que nem aquele podcast que tá no Netflix, que o pessoal animou e parece é um desenho com as conversas de podcast real, que é animado. Ninguém sabe o que é. Nossa, gostei. Qual que é, Léo? É bom pra caramba. O The Midnight Show, o The Midnight Gospel. Midnight Gospel, é muito bom. Esse desenho é muito bom, muito São bom. podcasts reais que a galera meteu o desenho lá, ninguém precisa saber. Olha, fica ali. Muito legal, gostei. Antes da gente ir, então, pra uma mensagem final, a gente tem um quadro aqui, que a gente faz toda semana, que é o Macho Escroto da Semana. Eu vou trazer uma situação aqui, que eu só vi por cima, o Reginaldo não sabe do que se trata, você também não. A gente vai fazer uma ação aqui, né, vai comentar, aí tentar conectar com o nosso assunto, se não conectar tá tudo bem também. Só um minutinho que eu vou pegar aqui pra passar pra vocês. Eu admito que, assim, acho muito legal. Eu nunca vi uma conexão do Macho Escroto da Semana com o assunto, na verdade, sendo muito honesto aqui com você, viu, Alice? Mas eu acho muito... É o Macho Escroto da Semana, Macho Escroto da Semana. Como que eu aumento a minha testosterona, Breyer? Como que eu melhoro minha autoestima? Como que eu me torno mais confiante? Meu amigo, só tem um segredo. Não é ir em psicólogo, psiquiatra. Vai por mim. Vai pegar um sol. E depois, tu coloca o testículo no sol. Ah, como assim, Breyer? Cara, coloca a bola no sol, irmão. Tu é fraco, tu não tem autoestima, tu não tem confiança, tu não consegue falar nem oi pra uma mulher sem sentir o teu coração palpitando e ficando acelerado. Tem medo até do medo. Vai colocar o testículo no sol, cara. Tu passa mais tempo no computador do que fazendo atividade física. É lógico que tu vai ser um medroso, um cagão, um inseguro, um sem confiança. Coloca o testículo no sol. Ai, Breyer, mas meu psicólogo já tá começando errado, né? Se tu precisa ir pra psicólogo é porque tu não coloca o testículo no sol. Ai, mas meu psiquiatra, então tu é louco, né? Precisa tomar remedinho, porque não coloca o testículo no sol. Ai, Breyer, mas minha mulher... Irmão, tua mulher nem tem um bom desempenho sexual porque você não coloca o testículo no sol. Quando você começar a colocar o testículo no sol, tu vai ver como a tua vida vai melhorar. Aí, Breyer, qual é o embasamento científico? Meu amigo, pega o homem. Olha o braço do homem, cara bonito, cara mora na praia. Eu sei o que eu tô falando. Agora, se tu precisa de artigo científico para comprovar alguma coisa, exames que foram utilizados em ratos, aí vai por ti, tá? Se tu é um rato, aí é contigo. Agora, se tu quer ter desempenho, quer ter performance, quer ter qualidade de vida, quer ter autoestima e confiança, se expõe ao sol, coloca o testículo no sol. Vai por mim. As pessoas que estão mais avançadas, elas colocam o testículo mirando no sol, e aí o sol serve como uma lupa, jogando toda a energia, todo o nutriente solar diretamente no testículo, que é o órgão reprodutor de testosterona.
Mas se tu quiser continuar aí sendo idiota, sendo inútil, sendo fraquinho, sendo medíocre, não coloca no sol. Meu Deus, eu já consegui conectar. Não, Eu já conectou, consegui maravilhoso. conectar. Conectou, Leonardo. Você tá numa Esse, mentoria, cara. Você, esse olha, aí é da descendência dos arianos, que eram totalmente contra a sociedade matriarcal, entendeu? É um homem que tem dificuldade de aceitar e integrar o seu polo feminino, a sua ânima, a sua energia feminina que existe dentro de si. Ele prefere calar essa energia, essa parte da consciência dele, e automaticamente ele vai para um caminho extremamente agressivo, extremamente dessa possibilidade de sombra da energia masculina. você diz isso, sabe por quê? Porque você não tem o muque do pai, entendeu? Você não tem. Bota o ovão branco do sol. Imagina que cena ridícula! Que cena... Eu não faço isso, eu não quero ver eu fazendo isso. Tipo, eu não quero me ver fazendo isso. Imagina ele! Exato. Cara, já pensou eu aqui em casa, velho? A Imagina, varandona aberta. fazendo marquinha. Porra, tem que virar, mano, meme. Ah, esse aí não botou saco no sol. Puta, na minha época eu usava meu saco no sol, rapaz, do pessoal. É, o que é isso? Tem Cara, que ter o saco arrastando no chão. E tem uma parada que os caras falam, que eu acho muito louco, assim, né? De, não sei o que, a testosterona vai te fazer mais homem. Cara, velho, às vezes o seu nível tá super saudável, tá ligado? O cara quer ter testosterona no céu. Mano, os caras viajam, né, mano? E não tem uma Sim. barbinha, né? Assim, falando da testosterona, mas não tá uma barbinha também, né? Cadê pra ter uma barbinha? Verdade, né? Não deve ser o saco bem liso, assim. Não tem. Por isso que precisa de sol. Ai, gente. Cara, eu nunca tinha ouvido essa do saco no sol. Eu achei muito. Eu tinha língua presa, viu ali? Saco no sol, pra mim é difícil falar. Tipo, trava-língua. Falar. É um desafio, realmente. Então, pra gente fechar, Alice, ó, antes de tudo, muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Que conversa sensacional. Nossa, assim, se você aceitar, chamaremos você mais vezes, porque foi muito legal. Eu aceito, já ia falar isso agora. Por enquanto somos poucos, mas um dia seremos milhões. E aí vamos ajudar a trazer mais seguidores e mais pessoas É para isso essa aí. massagem. É Então, isso aí. passo uma massagem, eu passo uma mensagem pros homens desse mundo que estão ouvindo a gente, por favor, e divulga suas redes, né? Claro, pode pode despedir. deixar. Exatamente. Vou começar. Uma mensagem pra também trazer mais massagem, entendeu? É. Isso aí. Quem quiser fazer massagem. Mas falando rapidinho ali das redes sociais, eu tenho no Instagram, Alice FNSZ. Tem TikTok também. Se você achar um, você acha os outros, porque eu coloco o link lá que tem, que tem um pouco de tudo, tá bom? Eu acho que, assim, um recado para os homens seria olhar para si com coragem, porque a maior coragem é a vulnerabilidade. Coragem não, ela foi ao longo da história sendo atrelada à bravura, a enfrentamento no sentido muito externo, né? No sentido de enfrentamento, quando enfrentamento eu digo assim, de embate, né? Quando na verdade ela está atrelada a falar com o coração, ela está atrelada à vulnerabilidade. Então, assim, se permitam encontrar esse lugar de vulnerabilidade com alguém que vocês confiem, com vocês mesmos, porque isso vai abrir diferentes portas. Então, tenha também suas referências de masculinidade que faz sentido para você. Então, a gente pode até observar, né, grandes figuras masculinas da sociedade que trouxeram várias mudanças positivas em várias áreas diferentes, de alguma forma integravam ali a sua ânima, a sua versão, o seu lado feminino dentro daquilo, ou tinham às vezes até uma companheira que ajudava nesse processo. Então, eu vejo que as coisas não precisa ser uma guerra de gênero, não precisa ser uma guerra de energias, mas como a gente pode integrar tudo isso, porque no final tudo faz parte da nossa essência como ser humano, né? Maravilhoso. Ah, não, assim, ó, eu não vou. Você despede depois que ela terminar isso aqui. Eu não vou mais tchau, nem preciso dar tchau. Só conta pra gente rapidinho o que é essa história aí de lado feminino que todo homem tem. Conta pra nós pra fechar. Bom, vamos lá. Então, assim, eu trouxe aqui a parte da ânima, né, que é uma visão mais da psicologia, mais psicanalística, assim, dessa parte cerebral da coisa, mas também tem a questão da energia, né? Então a gente vê isso, como eu falei, eu amo notar como as coisas existem em várias óticas, em vários momentos da história
aleatória em vários lugares do mundo. Então a gente sempre vê ali o yin, o yang, esses polos que se complementam, que são opostos, mas ao mesmo tempo se unem. Então a gente tem ali essa energia primordial nossa, que a gente pode cultivar, e isso é independente também da orientação sexual. Então a gente pode, por exemplo, eu trabalho muito a minha energia feminina porque é uma energia que envolve o acolhimento. Então isso funciona pra mim. Agora, se eu preciso sustentar uma energia masculina dentro de um contexto que vai ser custoso pra mim, porque quando a gente tenta sustentar uma coisa que não tá tão intrínseca, né, não está tão ali direcionada à nossa essência, é muito custoso, né? Então, às vezes, uma mulher que precisa se tornar masculina demais pra cumprir um papel que ela não teve ou que ela quer provar, também é custoso pra ela e também custa a energia feminina dela. Então é como a gente consegue integrar esses dois lados e usar eles pros momentos que eles são necessários. Então a energia masculina, ela é uma energia de ativação, ela é uma energia mais racional, ela é uma energia mais impulsiva também, ela é uma energia que também vai trazer um controle, então isso é importante. Por exemplo, a Alice que vai cuidar do financeiro do espaço, é a Alice que vai precisar, vai ser forçada a trazer uma energia masculina. Então é um momento que eu não posso ficar viajando, não posso ficar divagando, eu vou trazer uma coisa mais focal. Então a energia masculina, ela é muito direcionada, enquanto a energia feminina, ela é mais periférica. Ela é uma energia mais abrangente, mais acolhedora, então ela vai ter o papel ali, por exemplo, de cuidar. Então a gente trazendo até essa questão de como elas se complementam, né? Então o masculino ali protege e o feminino cuida. São coisas diferentes, mas que se complementam. Então aquele homem que tem a sua energia feminina integrada é aquele homem que ele vai ter ativação, ele vai ter suas responsabilidades, ele vai cumprir suas demandas, mas ele vai saber ouvir, ele vai saber cuidar, ele vai saber o momento de devocionar o corpo do outro, né? Então, como eu tinha falado antes também então deixa eu explorar esse corpo, deixa eu explorar esse prazer aqui dessa pessoa. É um momento então eu estou devocionando, eu estou ali oferecendo, eu estou recebendo. Então, o homem também que trabalha a própria energia feminina, ele se permite receber, sabe? Seja receber no próprio feminino, porque tem homens que às vezes têm dificuldade de receber o carinho da esposa, só receber. Ele acha que ele é obrigado a fazer, sabe? O tempo todo eu sou o cara que tem que fazer. Eu não posso só eu receber, eu não posso receber presente de ninguém, sabe? A energia feminina, ela tá atrelada a esse recebimento. Então, o homem que equilibra ali esses dois mundos, ele traz o que é necessário para cada momento da vida dele. Boa. Chupem e aprendam. Chupem e Que, aprendam. olha, inclusive, pra mostrar que isso é muito real e não é uma coisa distante, é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês não estão trazendo só uma energia masculina de ativação e que acaba sendo mais ignorante ou mais agressiva, como aquele cara do vídeo. Vocês estão aqui me ofertando esse espaço, esse lugar de fala, esse momento de aprendizado, de abertura, né? Então a energia feminina, ela tá atrelada a essa possibilidade de abertura, né? De não enrijecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Então isso já é trabalhar o lado feminino de vocês. Não necessariamente vocês precisam alimentar a energia feminina de vocês, se isso não for em prol do que você precisa. Então hoje, por exemplo, eu preciso ter uma energia masculina saudável e presente, até para poder me impor com quem precisa, mas eu dou foco na minha energia feminina porque é ela que vai cuidar dessas pessoas. Mas quando precisa puxar a rédea, é o outro lado que eu chamo, entendeu? Muito bem, Alice, mais uma vez, muito obrigado, viu? Então, muito obrigado, meus amigos, por terem ouvido esse episódio até o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve nas nossas redes sociais. Tadinho, tá difícil ser macho no X, no Threads, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify. Quer falar com a gente? Manda e-mail pra tadinho, tá difícil ser macho@gmail.com. E agora sim, fala tchau pro povo, Reginaldo. Já falamos tudo que tinha que falar. Um grande beijo, até a semana que vem. Valeu, gente, até semana que vem. Beijo.